Amém? Quantos estão felizes, diga amém. Quantos amam Jesus, diga aleluia. Diga eu te amo, Jesus. Diga eu te amo, Jesus. Diga comigo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos creram no milagre, diga amém. Diga eu creio. O mesmo Deus de ontem será eternamente sobre a minha vida. Eu não abro mão de tudo que já foi pago lá na cruz do Calvário sobre a minha vida. Eu recebo nesta noite uma nova unção, uma nova experiência. Eu declaro algo novo virá sobre mim para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Que bom estar com vocês. Estar com vocês é estar com Cristo. A Bíblia diz, se não tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, se Ele está aqui, só não resta uma coisa, recebermos. Quantos quer receber, diga amém. Eu gosto muito de ouvir, eu estou ultimamente ouvindo, hoje eles me pegaram. Eu sou novo convertido. Sério. Novo convertido. Nessa noite eu quero contar um pouquinho da história, como eu vim para Jesus. Esse negócio de eu não é muito bom, né? Mas vamos lá. Em 1977 eu tive uma experiência muito linda com Jesus. Muitos sabem que eu nasci no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E eu achava que era o cara, novo, tinha uns 55 quilos, estava em forma ainda. Dava algum comentário. Do Rio eu fui morar em Santos, devido a uns amigos meus que era metido a jogador, e eu também, notoriamente que eu era, mas nem sei pegar na bola, mas como eu andava com eles, tá tudo bom. Mas um dia eu nasci numa família pequena, graças a Deus, meu pai, minha mãe, naquela época eles não conheciam a palavra, e nós não tínhamos televisão. Então o papai tinha uma fé muito grande. Ele tinha lido na Bíblia que tinha que multiplicar. E ele obedeceu a palavra. Tive 15 irmãos. O homem não era fraco não, viu? 15 irmãos, nesse 15 Deus ainda não conhecia a palavra, Deus levou 3, ficou 12. Meu pai achou, passando uma fase muito difícil. Todas as pessoas, tem alguém na família que tomou a sua coisa, falência, meu pai tinha quebrado. Eu lembro que eu morava num lugar no Rio que parece que era convertido. Esse lugar passava na época umas 50 linhas de ônibus, e depois eu lembro que, está gravado na minha mente, que eu mudei para um lugar, e esse lugar, para pegar ônibus, eu tinha que andar pelo menos 1 hora de pé para pegar uma condição. Aí meu pai um dia sentiu de Deus de começar a fazer algo. Ele pegou 6 pessoas para criar. Então 6 com 12, 18. Família pequena. É ou não é? Quantos tem mais de 10 irmãos aqui? Diga amém. Foram embora já? Vocês estão sem fé? Até que um dia, nessa minha história, Santo Rio, eu conheci uma pessoa muito simples, humilde. Ele me conhecia de nome, ele me veio ao meu encontro. Ele tinha acabado de chegar de Minas Gerais, ele era bem pequenininho, mas ele também parecia um cara muito de fé, ele tinha 10 filhos, esse cara. E ele disse para mim, olha,
eu vim aqui na sua casa porque eu estava orando. Deus mandou te dar um recado. Eu disse, que Deus mandou me dar um recado? Eu nasci no lar. Minha família, para vocês não sabem, era toda espírita. Minha mãe é uma das mulheres mais conhecidas no Rio de Janeiro. E minha mãe fazia fila para ela atender. Tinha demônio até no couro da cabeça. E esse homem chegou, me entregou uma mensagem. E disse para mim, olha, o que você precisa amanhã, meio-dia, vai acontecer. Eu disse, quem é você, cara? Quem é você? Ele disse, Deus mandou falar para você. E eu não dei muita moral, mas todo ser humano é curioso. E eu fiquei contando as horas para ver se aquela coisa ia acontecer mesmo. Quando foi meio-dia, naquele dia, o que ele falou aconteceu. Aquilo me chamou a atenção. Mas eu tinha uma mãe, que hoje está no céu, graças a Deus, está descansando com o Senhor. Ela era espírita, ela amava os crentes. Ela gostava tanto dos crentes que ela jogava pedra nas igrejas dos crentes. Todos os pastores tinham medo dela. E nesse período, ele me convidou para ir para o culto. Como eu saía jovem, 18 anos, os meus compromissos no fim de semana, geralmente, era depois das 10. O culto começava às 7. E eu cheguei no culto, eu estava lá acompanhando, achava aquele povo estranho, esse povo bobo, pobre, crente. Crente naquele tempo era muito discriminado. O povo não está com nada. Eu falei, o povo não está com nada. Até que um dia, nesse culto, eu estava lá, esse mesmo pastor, ele começou a pregar. E ele saiu do meio do povo, foi na arquibancada, no meio do povo, e me entregou uma mensagem. Liberou uma palavra sobre a minha vida. E depois que ele liberou essa palavra, ele falou para mim, olha, se você quiser mudar de vida, eu vou te dar um conselho. Está lá no Salmo 37. Entrega-te o teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo ele fará. Falei, quem é esse cara para fazer tudo para mim? Foi só entrega. E eu disse para mim, quero curtir a vida, sou novo. Que é isso, 18 anos. E ele começou a orar para mim. Quando ele botou a mão na minha cabeça, Deus começou a revelar umas coisas que só eu e Deus sabia. Eu não sabia que Deus falava dessa maneira. Porque me ensinaram que havia vários deuses. Na minha casa, cada um tinha um nome oferecido para os deuses que a minha mãe acreditava. Mas esse Deus era diferente. Quando ele botou a mão na minha cabeça, que ele começou a orar para mim, ele me liberou uma palavra. Disse, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. Se você não vir, essas palavras, se você não vir pelo amor, você vem pela dor. Eu te trago, porque eu tenho um grande projeto sobre a sua vida. Através da sua vida, eu vou escrever uma nova história sobre a sua geração. Quantos crentes, diga amém. Você não está aqui por acaso. Você vem aqui porque Deus tem um propósito para você. Mas geralmente nós só vamos nesse lugar quando nós já fizemos de tudo. Já corremos em vários lugares, em várias portas. Eu parecia que era um cara feliz. Graças a Deus eu nunca tive, Deus sempre me guardou. Devido a minha mãe ser espírita, eu tinha pavor de bebida, de vício, eu não tinha nenhum vício. Mas eu não era feliz. Eu parecia que era feliz, mas não era feliz. A noite para mim era um terror. Eu não tinha paz. Eu não tinha alegria. A minha vida era totalmente daquilo que parecia que era. Até quando eu ouvi uma palavra simples, clara e objetiva. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Falou, só se você entregar.
Mas, pastor, enquanto você entregou, como é que foi? Não, não foi tudo fácil. Eu falei, foi fácil, eu estou mentindo. Não foi fácil. Eu entreguei os meus amigos, falei, agora só faltava essa. A Dark está lá. A Dark agora é crente, deve estar lá por causa de alguma namorada. Não. Eu estava lá porque eu tinha ouvido coisa que eu não consegui no mundo. Eu recebi uma paz que nada pôde me dar. Eu recebi uma palavra que ela trouxe vida. Se eu entregasse, se eu confiasse, Ele ia não só satisfazer, mas Ele ia me fazer uma nova criatura. Ele ia me dar uma certeza que aqueles 18 anos de vida eu ainda não tinha conseguido. Ele me deu uma certeza que nada eu tinha conseguido. Porque dinheiro, fama, não trazia essa paz. Mas o dia que eu encontrei Ele, eu comecei a ver as coisas diferentes. Aí me ensinaram que eu deveria começar a ler a Bíblia e deveria orar, a jejuar, a buscar. E eu confesso, quando eu me converti, ou quando vim para Jesus, eu tinha um pequeno problema. Eu comecei, assim que eu tomei uma posição com Deus, a minha família, elas não aceitaram. Falaram, olha, eu aceito você ser tudo, menos ser um crente. Você pode ser qualquer coisa, menos esse tal de crente. Você decide, ou esse Jesus, ou eu. Hoje servir a Deus é mamão com açúcar, né? Falar que é crente é moda, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Bom demais. Naquele tempo o negócio era sério. Era esquisito, era estreito. Mas um dia eu, ali orando, buscando, e eu comecei a descobrir uma coisa na palavra, que a minha luta não era contra meu pai, não era contra minha mãe, era o que estava atrás dele, que era o inimigo que queria roubar a minha fé. E eu comecei a orar, comecei a buscar, a minha vida começou a melhorar. Aquele jovem que não dormia, já passou a dormir. Aquele jovem que não tinha paz, já passou a ter paz. Aquele jovem que não conseguia perdoar, já começou a perdoar. Aquele jovem que achava que a vida tinha que ser de qualquer jeito, eu já passei a sentir que agora eu não vivia, mas tinha alguém que eu tinha entregado a minha vida e ele tinha poder de conduzir, escrever na minha vida uma nova história. E eu comecei a acreditar, e comecei a buscar, e comecei a orar, e comecei a buscar, e comecei a orar, e comecei a buscar. Eu conheci umas pessoas, uns pastores, uns amigos meus, me ajudaram muito. Uns eram diáconos, presbíteros, e começaram, nós orarmos todo dia. Me ensinaram a fazer jejum 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu já fiz jejum 12 dias, 15 dias. Não é jejum light não, irmão, jejum mesmo. Jejum não, eu estou em jejum. Não, é jejum mesmo, boca seca, orando, jejuando, lendo a palavra e vendo o mover de Deus. E ali eu comecei a ter experiência com Jesus. Eu era medroso. Primeira experiência que eu tive com Jesus foi essa. Eu comecei a entrar na igreja, entrosei, queria conhecer mais de Deus. Logo já me colocaram para ser... eu falei, Senhor, eu até aceito ser crente, mas eu não quero participar de obra, eu quero viver a minha vida. Mas Deus me chamou, foi muito forte, me chamou direto para o ministério, as portas fecharam para mim. Deus começou a fechar as portas, o que eu fazia. E eu comecei a querer conhecer mais de Deus, aprender que era Deus. E depois, nesse ministério, eu fui logo para o culto de jovem, fui segunda pessoa da presidente, depois com o tempo já era o presidente do jovem, depois ali, você vai subindo, você vai e faz curso de obreiro, de diácono, presbítero, evangelista, pastor, e Deus começou a me dar essa graça. Mas a primeira experiência que eu tive, eu lembro hoje, como se fosse hoje. Eu era um cara muito medroso, e eu orava para ser curado do medo, e Deus disse, eu vou te curar. Um dia eu estava a igreja que eu frequentava na época era muito longe,
E eu estava numa vigília lá, saí muito tarde. Para chegar na minha casa, tinha que pegar 3 ônibus. Eu só consegui pegar o ônibus. E desse lugar que eu desci, para chegar na minha casa, eu tinha que andar mais ou menos 1 hora. Só. Eu crente, cheio do Espírito Santo. Tinha um atalho. Falei, bom, agora eu sou crente, eu não tenho mais medo. Disse que se você aceitar Jesus não tem medo, então eu estou curado. Só que esse atalho era um cemitério. Era um cemitério. Falei, se eu cortar por aqui, eu vou demorar mais ou menos 20 minutos para chegar na minha casa. Falei, agora eu sou crente, então eu estou com Jesus, né? Ele vai satisfazer o desejo do meu coração, então agora vamos ver se vai fazer mesmo. Quando eu entrei no cemitério, irmãos, eu, Jesus, eu comecei a cantar, sai, sai, sai. Vocês viram? Aí eu, todo por... Irmão, começou as covas a abrir. Das trevas, sai, sai. E comecei a cantar corinho. Quando eu cantava, irmão, eu comecei a ver demônio para tudo quanto é lugar. E eu estava amarrado. Sai, 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 sai. Comecei a clamar a palavra. Lá no meio, irmão, o negócio pegou fogo. Eu vi coisa que eu nunca tinha visto. E eu falei, eu voltar ou não volto? Eu converto ou não converto? Isso aí, comecei a cantar. E comecei a profetizar e declarar. Irmãos, se alguém é medroso, eu quero você lá para ser curado. Eu fiquei curado. Nunca mais eu tive medo. Deus me libertou. Primeira prova que eu tive foi essa. Tudo quanto era versículo, Salmo 91, então, eu declarei de frente para trás, de trás para frente, tudo quanto eu comecei a declarar, amarrar, repreender. Mas eu fui curado. Depois eu tive Deus me provando. Eu passei a ter crise de epilepsia. Quantos sabem o que é isso? E quando eu me converti, o comentário correu, sabe quem agora é crente? Disse que é crente? Dark, que é isso? Dark. Me poupa. Só falta falar que é pastor. Olha o diabo. Só falta falar que ele é pastor. E orando, jejuando. E Deus havia liberado uma palavra para mim lá atrás, que Deus ia me usar em milagre. Eu estava na minha casa, minha mãe não muito satisfeita, porque agora era crente. Chegou uma vizinha minha e me falou, Adar, que é o seguinte, eu sei que a sua mãe é espírita, mas você agora está na igreja católica. Tem um vizinho meu que ele foi desgarrado da medicina e ele vem para casa para morrer. E eu gostaria que você fosse lá rezar para ele antes dele morrer. Falei, eu? Foi você mesmo. Você não é crente? Eu sou. Então vai lá. Quando eu cheguei nessa rua, botei meu paletó, eu tinha um paletó de uma listra só, uma gravata, peguei aquela Bíblia, botei para do braço, aquele sol quente, o jejum. Quando eu cheguei na rua, alguém falou, só essa aqui falta, agora quem está chegando aí? Ah, o crente aí, Adar, que agora é pastor. Aí eu baixei a cabeça, quieto. Quando eu cheguei nesse lugar, essa casa que eu fui, quando eu bati na porta, eu me identifiquei, mandaram entrar. Quando eu entrei naquela casa, tinha o homem que eles falavam que estava vindo para casa, estava deitado no chão, as filhas chorando, a mulher chorando, e eu peguei a palavra, fiz um apelo, e ouvi uma voz assim, Deus falando para mim bem claro, repreenda o espírito da morte, pega na mão dele e manda ele andar. Eu olhei para um lado, falei, não, normal não, que história é essa aí? Não, quando eu abri a boca, eu disse, faça. Eu falei, já que não tem ninguém, orei para ele. Deus me deu uma palavra, eu disse, levanta-te e anda em nome de Jesus. Aquele homem era paralítico de nascença, saiu andando e glorificando
ao nome de Jesus. Ele, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, todos aceitaram o Senhor. Esse Deus que você tem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho toda criatura, esse é para você. Ensinar esse que é os que creem. E meu nome é no nome dele. Aonde há o nome de Jesus, há vida. Aonde há o nome de Jesus, há saúde. Aonde há o nome de Jesus, a depressão tem que ir embora. Aonde há o nome de Jesus, a miséria tem que sair. Aonde há o nome de Jesus, a falência de história tem que ser quebrada. Aonde há o nome de Jesus, há o Espírito Santo, há um avivamento, há o poder. Ele é vivo, ele é fiel, ele é o de ontem, ele é o de hoje e ele é de agora. Ele quer que você só faça uma coisa: entrega-te. Pastor, já entreguei. Entregou nada, irmão. Entrega-te. Entrega-te. Pastor, entreguei, mas o negócio está feio, o caminho está estreito, irmão. É no estreito mesmo, ele está te esticando. Está te esticando. Como é que você vai contar se você não for esticado? Ali começou a história. Deus começou a mover naquele lugar. Diz que profeta não tem honra na sua terra, mas eu acho que a Bíblia aí abriu uma exceção. Engraçado que aí me ensinaram, aí eu comecei a participar de grupo familiar. Eu gosto muito de grupo familiar. O lugar que eu mais cresci foi nos grupos familiares. Eu tinha um amigo meu, tinha não, tem, né? Esse meu amigo de escola, ele era crente, mas era tradicional, nós se conhecemos, e ele começou a buscar o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a acompanhar ele. Ele falava que ele era Moisés, ele andava com uma capa assim, um cabo de vassoura na mão, andava, loucura de crente, né? Batendo assim, eu sou Moisés. Eu falei, pô, rapaz, que unção é essa aí? Eu sou Moisés. Pai, pá. E nós orávamos, lia a palavra, orava, lia a palavra. E a mãe dele falava, poxa, Dark, você está botando meu filho no mau caminho. Ela falava que eu que estava botando o filho no mau caminho. E nós começamos a orar, a buscar a Deus. E eu comecei a ver meus amigos todos sendo batizados com o Espírito Santo. E orar para ser batizado com o Espírito Santo. E nesse grupo comecei como vice, depois presidente, depois comecei a liderar grupo familiar. Eu lembro no dia que eu estava numa casa, chegou uma pessoa para visitar aquele culto naquela noite, e ela me fez um convite. Você gostaria de ir na minha casa daqui 20 dias? Eu falei, por quê? Não, eu vou fazer um aniversário lá, e eu gostaria que você fosse lá para pelo menos rezar o Pai Nosso. Eu falei, vou, ué. Que dia que é? Falou o dia, me deu o endereço. Aí foi eu, um amigo meu, um outro amigo meu. Chegamos lá às 7 horas. Sabe festa de pobre? Tem gente pendurada na janela. Gente para tudo quanto é lugar, no quintal, aquela criançada. Mas gente, muita gente. Quando eu desci assim, para chegar na casa daquela irmã, falou, oh, pastor chegou aí. E tinha um bolo. E bolão assim. Naquela mesinha. Eu ia lá só para julgar coisa no bolo. Então eu fui lá para orar mesmo. Quando era 7 horas da noite. Começou 7 e pouquinho, me chamaram. Sabe o que aconteceu? Vamos chamar o pastor para fazer uma oração aqui. Quando eu falei, Pai nosso que está no céu, eu falei, em nome
de Jesus. Só isso. Tinha 40 pessoas. Daquela casa, a família todas ficaram endemoniadas. E eu só vi gritar: segura o bolo. Segura o bolo. O bolo fazia isso. Segura o bolo. Eu olhei, assustei, falei: que é isso? Segura o bolo. Sei que não é vocês, né? Falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Irmãos, aí eu botava a mão numa, o demônio pegava a outra. Falei, botava na outra, pegava a outra. Falei: Jesus, tem misericórdia. Essa brincadeira, nós ficamos lá umas 2 horas. Sai, não sai, ia de um, passava para outro. Saía de um, passava para outro. Jesus, tem misericórdia. Saía de um, passava para outro. Eu falei, aí nós orando, Deus deu discernimento. Fala o seguinte: você fica numa ponta, repreende, você fica na outra, vamos cercar no mundo espiritual, vamos chamar a legião e vamos queimar esse demônio. Quando nós oramos, aquela pessoa fala: eu estou sentindo alguém me batendo, e gritava, e me errava. Quando nós oramos, aquela pessoa ficaram liberta. Quando elas ficaram libertas, eu disse: quantas pessoas estão enfermas nessa noite? E Deus começou a revelar algumas pessoas. O meu amigo, ele disse que tinha um de Moisés, outro tinha um São de Pedro. A nossa conversa era essa, sadia? Aí ele disse: Adak, é o seguinte. Falou: faz uma fila aí. Faz um corredor. Você que tem um problema sério, disco de hérnia, problema incurável, você faz um corredor. Olha só que meu amigo fala: vamos passar, só vamos passar. A Bíblia fala que Pedro passava e a sombra dele curava as pessoas. Não vamos passar, você vai ser curado agora. Você falou, vamos embora. Vai lá, eu. E aí? Estou curado, estou curado, estou curado. Começou a curar todo mundo, a sombra começou a curar as pessoas. E quando começou a curar, eles começaram a chorar. Nós fizemos um apelo, falou: agora nós vamos orar, você ser batizado com o Espírito Santo, por católico. Falei: agora, e começamos a orar. Eu tenho uma notícia para você: Deus batizou a maioria deles com o Espírito Santo, receberam o dom de revelação, de profecia, de milagre. Deus fez um grande milagre e o nome do Senhor foi glorificado naquela cidade. O bolo que era para ser partido 8 horas. Sabe o que houve? Terminou 4 horas da manhã. O bolo foi embora. Ninguém queria mais bolo. Ali tinha um bolo que o homem não faz. Ali tinha um pão que só Jesus pode dar. O povo ficaram ali cheio do Espírito Santo. E eu disse para você: aquela família aceitaram Jesus. E até hoje eles são pastores, missionários, ganha alma para dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele não mudou, Ele está aqui nessa noite, Ele quer te usar. Ele não chamou você por acaso, você com um propósito: ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou te usar, diz o Senhor. Curados. Fala de Jesus, não vai só conversa fiada. Ele não mudou. Ele é o de ontem, ele é o de hoje, ele não mudou. A Bíblia fala que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. E eu ali orando. Engraçado, né? Jesus curava todo mundo, menos eu. Todo mundo era curado. Depois eu estava minhas crises. Eu tentava amarrar, mas não conseguia. Sabe quando Deus me curou? O dia que eu parei de brigar com Ele. Eu aceitava servi-lo, mas não queria ser o que Ele queria que eu fosse. Eu não queria viver pela obra. Um dia que eu falei: Deus, eu me rendo. Eu me rendo. Ele me curou.
e me curou. E para a honra e glória de Jesus, só tive esse problema 2 vezes. Uma, no começo que eu não queria aceitar, e depois que eu falei para Deus que eu até aceitaria pregar a palavra, mas eu não queria mais viver pela fé. Eu queria que Deus abrisse uma porta para mim. Deus disse, não, você veio pela fé. Voltou de novo. Quando eu parei de brigar, Ele me curou de novo. E essa brincadeira tem mais de 35 anos. Como sou novo convertido, eu tenho 46 anos de crente, então estou com um novo convertido ainda. Eu tive uma outra experiência com Deus muito profunda nesse grupo familiar. Tinha um culto na casa de um irmão. E esse culto era no sobrado. Não tem sobrado, essa laje em cima da casa assim, que tem aquela escada que não é convertida, aquela escada apertadinha. Você sobe, é só você e Jesus. Eu para subir lá hoje eu não subo. Tem que orar mais. É verdade, aquela escadinha. E eu estava lá empolgado, esse irmão que disse que era Pedro, o outro que disse que era Moisés. Na época a gente fazia tudo, cantava, pregava, uma cadeira, levava, buscava, e depois orava. Nós estávamos lá fazendo um culto alegre, tinha poucas pessoas. O culto ia terminar mais ou menos 9 horas. Chegar nessa casa eu tinha que andar mais ou menos 1 hora e pouco para chegar nessa casa, para fazer esse culto. Aí quando 10 para 9, nós todos felizes para terminar, subiu algumas pessoas de gravata e terno. Já que ele chegou, eu não vou terminar o culto, o cara acabou de chegar, com a Bíblia do braço. Vamos esticar esse culto aí. Aí quando nós perguntamos, ele falou, não, eu vim aqui porque me falaram de vocês. Falaram o quê? Não, nós estamos com um problema aí, nós somos evangélicos. E o quê? Não, nós estamos com um problema, nós já tem mais de meses, nós estamos lutando, não conseguimos. Mas conta o problema, o que foi? Falou, fala o seguinte, lá na rua, vai lá que você vai ver qual é o problema. Falei, mas na rua? O que tem na rua? Não, tem um carro parado lá. Aí eu olhei, sobrado lá embaixo, vi um carro, uma caminhonete, não sei se é uma caminhonete ou um jipe, uma gaiola, falei, não estou entendendo nada. Aí quando meu amigo muito esperto, o que era Pedro, falou, Adark, vai lá o que está acontecendo, vai você, Moisés, vai lá você, o que está acontecendo. Falei, mas logo ele, vai lá, cara, vai lá embaixo, vai lá e resolve esse problema lá, traz a resposta para mim. Por que não? Quando eu cheguei lá, tinha uma gaiola, uma jaula, né? Uma menina pelada, cabelo comprido, amarrado numa corrente. Eu olhei para meu amigo e falei, e aí? Ele falou, rapaz, traz ela aqui. É ruim, irmão. Traz ela aqui, cara. Seu nome de Deus, traz ela aqui. E aí, irmão? Pô, Jesus disse, eu crer. Falei, cadê a chave desse negócio aí? Pela fé, irmão. Jesus tem misericórdia. Aí nós... Manda... Abre aí. Amarrada. Sinceramente, amarrada mesmo. Legiões de demônio. Falei, passa para essa menina agora. Amarrada. Fiquei bravo. Falei, não. Tira a corrente dela aí. Que isso, rapaz? Falei, pode tirar. Está amarrado, é legiões. Pode ser o inferno. Eu amarro em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem. Mão para trás, amarrado. O que eu estou fazendo aqui? Tu vai ser queimado agora em nome de Jesus. Deus nos deu autoridade. Repreendemos aquela legião. E ela botou a mão para trás. E para subir essa escada, irmão, quando ela chegou lá em cima, Deus ficamos algumas horas orando para ela ser liberta.
Quando ela libertou, eu falei, agora vamos embora. Ela falou, não, que embora o quê? Você tem que ir lá na fazenda. O negócio é feio na fazenda. Eu falei, o quê? Tem que ir lá. Eu tenho uma notícia para você. Quando Deus fala, Deus cumpre. Se Deus diz para você que vai te usar, irmãos, mas para Ele te usar, você tem que botar o pé sobre as águas. Você tem que obedecer, você tem que crer. A Bíblia fala que tudo é possível para aqueles que crêem. E ali começamos a orar. Aquela menina ficou liberta. Hoje, ela, sua casa, lá é o lugar que é onde todos servem o Senhor para a honra e glória do nome de Jesus. Ele não mudou. Ele está aqui nessa noite. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que o mesmo Deus que fez o céu, que fez a terra, nessa criação Ele achou graça. Fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. E a Bíblia diz que quando nós cremos, nós não somos agora só a imagem, nós somos a casa, a boca de Deus. Você agora não é mais somente um homem, você agora, segundo a palavra, você é o templo do Espírito Santo. Aonde há o Espírito Santo, a vida. Aonde há o Espírito Santo, a cura. Aonde há o Espírito Santo, a liberdade. Aonde há o Espírito Santo, a resposta certa. Aonde há o Espírito Santo, a sua vitória não vai ser, já foi conquistada. Irmão, saia daqui nesta noite, não como um derrotado. Como é que vai ser esse ano? Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe de onde eu saí. Irmão, eu não sei, mas o Deus que está aqui sabe aonde você nasceu e Ele tem poder de escrever na sua vida uma nova história, não de um perdedor, mas de um vencedor. Ele chama você para ser um canal de bênção aonde você for. Deus quer te usar poderosamente, com poder, mas para isso nós temos que buscar. A Bíblia fala, buscais primeiro o reino de Deus. Quando nós botamos o Senhor como prioridade, quando nós buscamos, nós enchemos, automaticamente o velho homem morre. Você não aguenta ficar só para você mais. Você quer dizer que há um Deus que tem resposta para aqueles que crê, e Ele nessa noite quer te dar a sua vitória em nome de Jesus. Ele quer mudar a sua história. Dizer, meu filho, minha filha, creia, eu sou o mesmo, eu te amo e eu te escolhi para ser um vencedor em Cristo Jesus. Oh, canto barraia, Ele te chamou, Ele é vivo, Ele não mudou, Ele é o meu de ontem. Irmãos, Deus, aqui tem muitos pais. O pai faz, a mãe faz tudo para os filhos, mas o pai também faz. O pai sempre quer o melhor para o filho. Imagina o amor de Deus que é incomparável. Deus já escreveu o seu melhor. Mas para isso você tem que crer. Você tem que crer. Tem que tomar posse. Tem que tomar posse. Eu tenho uma notícia para você. Quando eu me converti, aqueles amigos que me criticaram, através da minha vida, pela misericórdia do Senhor, parente você não prega, pai você não prega, mãe você não prega, deixa Deus te dar sabedoria. Amigo você não prega, a sua própria vida em Deus é uma pregação para eles. Vizinho você não prega, você vive, para funcionar você não prega. Eu tenho certeza que aonde há o Espírito Santo, há liberdade. Aonde há o Espírito Santo, há vida. Aonde há o Espírito Santo, há milagre. Você não precisa ter título de pastor para ser usado, não. Deus já te deu unção, já te deu autoridade, já te deu poder. Irmão, você vai ser o que você acredita. Deus quer mudar a sua história. Deus não quer que você seja mais um perdedor. Mas pastor, quer dizer que eu não vou ter luta, que eu não vou ser provado? Vai ter luta sim. Prepara, vai ter luta. Mas a luta faz você crescer. A prova faz você conhecer o tamanho do seu Deus. Ele abre porta onde não há porta. Para muitos é loucura. Para muitos é loucura.
Quando eu falei para os irmãos que Deus havia falado para mim, eu não queria mais voltar a pastorear. Eu com 23 anos, 22, eu mais um casal, já fui pastor de 1.000 pessoas a cada culto. Eu tinha 3 cultos por semana. Um dia Deus disse: Dark, larga tudo e vai embora daqui. Pensei, eu não estou entendendo nada. E Deus me deu uma palavra. Deus mandou mexer com uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Deus me chamou para não só pregar para 1.000 pessoas, me chamou para marcar uma história nesse país. Deus disse para um amigo meu, ele me convidou e eu fui lá. Deus concordou, ele disse, olha, ele me disse, Deus disse para mim o seguinte, que é para nós orarmos, que Deus vai nos dar uma emissora evangélica. E essa emissora vai alcançar muitas pessoas. E aquele meu amigo, muito bom de conversa, ele era pastor na África, nos Estados Unidos. Ele só me contou que Deus ia nos dar essa emissora. E eu pensei, se ele me convidou, se ele está na América, nos Estados Unidos, ele tem dinheiro. É de Deus. Quando eu entreguei tudo, ele falou, Dark, eu tenho notícia para você. Eu falei, que foi? Nós vamos comprar essa rádio. Eu falei, quanto nós temos para comprar essa rádio? Ele falou, quanto nós temos? Fé. Eu falei, o quê? Nós temos fé. Nós vamos orar pela manhã, pela tarde, pela noite. Aqui vamos orar o dia todo. E vamos começar a profetizar que Deus vai nos dar uma rádio. E começou a orar para Deus dar uma estratégia para ele, como seria, para conseguir aquilo que Deus tinha posto no coração dele. Deus foi falando comigo. Eu tentei cair fora. Ele falou, não, eu quero você lá. É um desafio. Aí chegou um dia, ele já dava o seguinte, ele era muito conhecido, grande pregador. Ele pregava nas igrejas, 3 igrejas de uma vez. Falava, Dark, quando tiver faltando 2 dias, você que vai pregar no meu lugar. Eu falei, o quê? Você está ficando louco, rapaz? Eu prego no seu lugar? Ele não aceitou pregar. Ele falou, não, você vai lá, Deus vai te usar, cara. Faltando 2 dias, falou, olha, é o seguinte, eu tenho outro compromisso, eu vou mandar um pastor para o meu lugar. Chegava lá, o povo não estava muito moral, pregar, Deus abençoava. Depois daquela pregação, ele falou, agora você fala que Deus sobre o negócio dessa rádio. Aí ele fez umas camisas, escreveu em inglês, God de trans, Deus nós confiamos. E eu comecei a pregar e falava sobre o que Deus tinha falado. Eu comecei a falar, vendia para um, vendia para outro. Resultado, não posso falar muito cada hora. E eu comecei a viajar esse Brasil, para baixo e para cima. Mas eu ia com a condição, e falava, Dark, você vai pregar hoje lá em Campo Grande. Oh, amém. E aí? Aqui está a sua ida. Para voltar, você ora. Vou dormir aonde? Se Deus te usar, você vai arrumar uma casa para dormir. Fala, Deus tem misericórdia de mim. E eu comecei a viajar. Primeira vez, Deus teve misericórdia, me abençoou, conseguiu uma casa para dormir. Na outra vez, Deus me abençoou, conseguiu uma casa para dormir. Até que um dia Deus falou, hoje você vai dormir na rua. Não dizia que eu era crente, irmãos. Mas tudo bem. Toquei viagem. Resultado. Dentro de um ano nós conseguimos $50 mil. E nós orando. E começamos a orar e a profetizar, para Deus levantar alguém para nos mandar dinheiro para comprar essa emissora. Eu tenho notícia para você. Um dia nós orando. Esse meu amigo foi fazer uma campanha, ele pregava muito nos Estados Unidos, ele era pastor lá. E ele contou o que Deus tinha falado para ele
sobre essa rádio. Deus levantou 2 pessoas. Essa rádio era mixaria. Era $250 mil. Nós ganhamos $200 mil de oferta e compramos a primeira rádio evangélica que foi estourada aqui em Goiânia em 1983, 84. A primeira rádio evangélica Deus nos deu para a honra e glória do nome de Jesus. Confia no Senhor. Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega-te. Tem alguém devendo isso aí? $200 mil? Não ficou só nisso não. Nós queríamos uma rádio que pegasse, não só no Brasil, mas no mundo todo. Precisava de recursos para fazer a obra. Passava um maior sucesso aqui. E nós começamos a orar. Nós queríamos uma rádio que pregasse na China, na Europa, nos Estados Unidos. E orando. Aí Deus nos deu outra ideia. Arrenda-se uma rádio que atravessa as fronteiras. Nós arrendamos, na época, a Rádio Clube. Colocamos em cadeia com essa rádio que nós tínhamos aqui em Goiânia. E nós pregávamos essa palavra 24 horas. Milhares e milhares de pessoas aceitaram Jesus para a honra e glória do nome de Jesus. Esse é o Deus que está aqui nesta noite.